Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que Deus pôs em meu coração. Eu pus o título da palavra andar en el Espírito. Diga assim, andar en el Espírito. Joel 2:28, havia uma palavra profética e disse assim: Después de esto, derramaré mi espírito sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Quem conhece a palavra de Deus sabe que Joel é um profeta do Antigo Testamento e ele falava de um tempo que ia a venir futuro, onde Deus ia derramar o Espírito Santo. Vamos ver na palavra de hoje de que essa palavra profética de que o Espírito Santo foi derramado sobre a humanidade já sucedido em Pentecostés. Pero lo que eu quero enfocar-me hoje não é só o hecho de que essa palavra profética já se cumpriu, pero que é o que Deus esperava quando deu seu Espírito. Ele esperava que agora o homem pudesse andar en el Espírito Santo de Deus. Não era só para que nós recebêramos dones, pudiéramos sentir uns temblores, cair por el piso, chorar, sentir, como se chama quando se... erizar-se. Não era só para isso, para uma experiência momentânea, aunque isso seja muito bueno, aunque Deus permite que esses momentos existam, passemos por eles. Pero Deus queria muito mais quando Ele profetizou e quando Ele cumpriu a palavra profética de que Ele ia mandar seu Espírito. Era para que nós outros pudiéramos andar en el Espírito Santo de Deus. Diga, andar en el Espírito Santo de Deus. Quando tu vês a semana passada, nós outros hablamos, o pastor André Bettini falou de que a batalha espiritual, que uno necessita ter a armadura de Deus, é uma batalha que empieza en la mente, en el corazón. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Es el campo de batalla. Cuando el diablo quiere matar, robar y destruir un matrimonio, por ejemplo, él empieza por pensamientos, por malos pensamientos, por celos, por dudas, por pensamientos que no agradan a Dios. Y él, a través de flechas encendidas en alguien que no levanta el escudo de la fe, está desprotegido, não tem essa parte da armadura, porque é o escudo da fé que apaga as flechas encendidas do diabo. Quando uno não está protegido, está vulnerável, é através dessas flechas em la mente, em los pensamentos, que a Bíblia também chama de coração, que a Bíblia chama de alma, é aí que empieza a destruir um hogar, uma família, é aí que o diabo empieza a destruir uma igreja. Então, o campo de batalha é la mente. La lucha es espiritual, pero el reflejo para nosotros es en las relaciones. Son en los relacionamientos. Tanto que Efésios capítulo 6 trata de la armadura espiritual, pero Efésios capítulo 5 completo, si tú leas en tu casa después, está hablando 100% de relacionamentos. E depois que ele habla de relacionamentos entre padre, hijo, esposa, esposa, empleado, empleador, jefe, siervo, quando ele trata todo isso, ele termina todo o capítulo 5, chega ao 6 e diz, por lo tanto, vístanse da armadura de Deus, para que puedan soportar en esos ambientes, el día a día de ustedes, para que logrem vivir uma vida bendecida. Necessitam a armadura de Deus, pero el campo de acción es en las relaciones, son los relacionamientos. Entonces diga eso para que tú guardes en tu corazón y en tu mente. Diga así, la batalla es espiritual, el campo de batalla es la mente, el resultado es en los relacionamientos. Amén, mi amado. Cuando Dios promete el Espíritu Santo, cuando la Biblia dice que uno tiene ahora el derecho de ser lleno del Espíritu Santo, es justamente para ayudarnos en el día a día de las luchas y aflicciones que nosotros pasamos. Por eso Él dice, anden en el Espíritu. Ese es mi deseo, que todos tengan esa capacitación de Dios para que puedan soportar las flechas, las luchas del diablo. Y cuando dice ande en el Espíritu, la misma cosa es ser lleno del Espíritu. Lo que pasa es que la Biblia tiene diferentes palabras para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Diferentes palavras. Quando diz sejam llenos do Espírito, muitas vezes não está falando da mesma experiência. Há duas palavras diferentes em grego, que ela é originada do Novo Testamento, que descreve essa experiência diferente.
La Biblia en español la va a traducir siempre, sean llenos del Espíritu. Pero la palabra original son diferentes, son dos, y nosotros vamos a entender lo que es andar lleno del Espíritu Santo. Entonces, al mismo tiempo que existe ese enemigo espiritual, que tú tienes que entender que existe, también tú tienes que entender que hay un enemigo interior adentro de mí y de ti, un enemigo escondido, que es nuestra carne, es nuestros deseos, es nuestra manera de ser, que muchas veces es rebelde contra Dios. Eso es una lucha también. Gálatas 5:17 dice, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. O sea, hay un enemigo exterior que es el diablo, eso es verdad. Pero ese enemigo exterior, cuando trae tentaciones, produce algo en mí que ativa adentro de mí un enemigo interior. Ahora es donde me afecta. Y ese enemigo interior, cuando es ativado, y no tiene nada adentro de tu corazón que frena ese enemigo oculto, escondido, si no hay nada dentro de ti, es donde uno cae en tentación. É quando uno peca, é quando uno dá entrada para que o inimigo haga lo que ele vino a hacer, roubar, matar e destruir. Então, você entenda que esse mundo espiritual agora entra em tu casa, em tu família, em tu hogar, em tu habitação. E isso é o que tem que interessar-me a mim e a ti. O inimigo oculto que muitas vezes é ativado, está dentro de mim, pero é ativado por esse mundo espiritual. É o pecado. Maldito es aquel que vive siempre en el pecado y nunca se arrepiente. ¿Por qué? Porque atrae para sí toda clase de maldiciones. Pero aquel que se arrepiente y deja, alcanza misericordia de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Y cuando uno decide no pecar contra Dios, es posible. Por ejemplo, Dios mismo dijo en Génesis 4:7, la parte B, el pecado te acecha. Para quien no sabe lo que es acecha, es te amenaza. En otras palabras, te toca la puerta. Pero ahí el versículo dice, como una fiera lista para ¿qué? Atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces, delante de Dios, aunque cada uno aquí pase por sus tentaciones, lo que la palabra de Dios está diciendo así, eso es verdad que Él está amenazando y está a la puerta, pero cabe a ti decidir, yo no voy a hacer. Cada uno de nosotros aqui, se toma uma decisão dizendo assim, não, essa semana que vem, entrante, se eu tomo uma decisão, essa semana não vou a pecar, não vou a pensar nada malo de um irmão, não vou a falar nenhuma palavra mala, não vou mirar coisas que desagradam a Deus, vou vigilar bastante minha língua, não vou a pecar contra o Senhor, meu Deus. Tu podes fazê-lo. É uma questão de decisão personal. E não só uma decisão personal, Deus está dizendo, tú puedes dominarlo. Entonces, para que uno no sea dominado por el pecado, yo entonces necesito andar en el Espíritu Santo de Dios para que entonces Él no me domine. Yo tengo que andar como Jesús anduvo. Eso es muy serio, mi amado. Porque muchas veces el mover de Dios, lo que nosotros entendemos sobre ser lleno de Dios, es una unción específica que viene en un momento. E uno vê esse mover de Deus e diz, uau, o serviço hoje foi tremendo, um mover de Deus increíble, porque 5 caíram para cá, 3 por allá, todo mundo saltando, uma unção grande, amém? Isso é uma bendição. Pero e mañana, e el lunes, e el martes, e el miércoles, de que hizo essa unção el coração de nosotros? Por exemplo, Davi foi um homem de Deus. Davi vivia em uma família onde o papá pensava que ele era só um cuidador de ovelhas. Estava allá cuidando das ovelhas. Jamás pensava que esse muchacho ia ser um ungido do Senhor, rei de Israel. Pero Deus então se levanta o profeta Samuel, que é o que André de Aida falou sobre ele. Samuel, el niño, agora é um profeta. Deus levanta e traz uma palavra a la casa del papá de Davi, dizendo, de aqui há um rei. Verdade, meu amado? ¿Se recuerdan de isso? ¿Cuántos se recuerdan de eso? Amén. Y Dios saca a ese muchacho de allá, de atrás de las ovejas, lo unge como rey de Israel. Pasan años hasta que Saúl pierde el trono por su desobediencia, por su rebeldía contra el Señor.
E agora Davi vai assumir o trono. Davi, esse muchacho é um vencedor em muitas etapas andando com Deus. Tu tens que entender que ele era algo fora de normal. Era um homem de Deus. Ele cuidava de las ovejas. A Bíblia diz que vino um osso contra as ovejas e ele matou o osso. Alguém aqui já tratou de matar um osso aqui de Naples, meu amado? Orex tem alguns quantos que chegam aí na casa de ele, verdade? Uma vez estávamos em um café de homens aí na casa de Orex e os perros salieron como loucos para allá para atrás, para adelante. E nós decimos, ¿qué es eso? E Orex tranquilo, como se fosse uma coisa normal, dizendo, não, pastor, tranquilo, esses são os ossos que estão aí afuera, comendo la basura. Eu digo, ¿qué? Los osos? Ele disse, ¿tú quieres ver los osos? Eu digo, claro, vamos para allá. Terminamos o café e fomos ver os ossos. Ossos em português é ursos. Quantos sabem que aqui nós temos esses habitantes em Naples, meu amado? Há de todo tamanho, pequeno, grande, como te gusta, aqui há. A coisa é que Davi lutou contra um animal de isso e lo venceu. A Bíblia diz que depois vino um leão, e ele lutou contra o leão e lo venceu. Mais adelante ele tem a ousadia, a valentia, por causa do Espírito Santo de Deus, de enfrentar um gigante. Que todo Israel huía de ele e dijo, eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor de los ejércitos. Enfrenta a Goliat e lo vence. Esse homem depois, quando empieza a trabalhar no reinado, ele empieza a ser um general vitorioso e ganhavam todas as batalhas contra todos os inimigos. Era muito poder, era muita unção, era algo sobrenatural que Deus estava fazendo na vida de Davi. Pero passa os anos, quando ele já está sentado no trono, ele decide pecar contra Deus. Ele toma essa decisão. Ele vê uma mulher banhando-se por la internet, www.betsabé.com, e do outro lado da pantalla estava a mulher de seu general banhando-se. E ele então quer acostar-se com essa mulher, dá uma ordem para que la traigan. Como o rei nada desobedecia, hace algo que era desagradável a Deus, peca contra o Senhor, adultera. E a partir desse dia, quem conhece a Bíblia sabe que a vida de Davi começou a ser um desastre. Então, se presta atenção, havia um inimigo espiritual que existe hoje mesmo, ele mesmo, que com suas flechas encendidas encontrou Davi, ocioso, em la internet, em seus pensamentos. Eu digo internet, pero tu sabe que não é internet. Amém, meu amado? Isso é só para trazer para o dia de nós outros. Davi estava em seu palácio, no pátio, em la terraça, e viu. Hoje dia tu não necessitas mais uma terraça para ver coisas. Hoje dia, se tu queres correr tu telefone e ver o que não deve, está em tus manos. O que sucede é que havia um inimigo oculto adentro de Davi, que foi ativado quando chegou essa tentação. E que é o que passa? Quando ele não luta contra esse sentimento interior, quando ele permite que se levante essa coisa dentro de seu coração, é o mesmo que levantasse uma fiera que estava adormecida, que estava dormida, porque estava controlada por el Espírito Santo. Pero quando uno apaga o Espírito, lo que vuelve es tu hombre interior, es tu maneira de ser, quem nós outros somos. E esse homem agora, como uma fiera, hace lo que desagrada a Deus. Que foi o que hizo? Ele pecou contra Deus. O que é o pecado, pastor? É uma atitude interior de rebeldia contra Deus. Diga assim, o pecado é uma atitude interior de rebeldia contra Deus. Basicamente é assim, eu sou o dueño de minha vida e eu hago o que me dá la gana. Nadie tem que dizer nada, eu hago o que eu quero. Essa ideia foi vendida para Adão e Eva por el diabo. E foi multiplicada por toda a humanidade. Quando Davi passa por essa luta, qualquer um aqui pode perguntar, pastor, que luta incrível que passou Davi, qual é a raiz dessa luta que passou Davi? E alguém pode pensar assim, impureza sexual, isso foi o problema. Pasiones vergonzosas é o problema de Davi. Isso não é o problema, isso não é a raiz, meu amado. Isso é o fruto, isso é o que sucedeu. A raiz é outra. La raíz es amar más el placer que amar a Dios. Es amar más la carne de que amar a Dios. Esa es la raíz. Y la Biblia dice que en los últimos días eso iba a ser fuertísimo.
Se tu lês 2 Timoteo 3:1 dice assim: Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Quando tu salta para o versículo 4, dice que os homens seriam mais amigos del placer que amigos de quem, meu amado? De Deus. Então, a raiz é quando Davi começou a ser mais amigo del placer que ser amigo de Deus. Abriu a ventana para que entonces pudiera entrar el adulterio. Pero antes del adulterio, yo amé más el placer que amé a Dios. Esa es la raíz de toda clase de pecado, es la independencia de Dios. ¿Cuál era el peligro de David seguir en eso? El peligro, mi amado, no era solo que él pasó una noche de placer y mañana se despierta más alegrito. El problema era no entrar en el reino de Dios, vivir en pecado. Entonces era necesario que Dios lo sacara de esa situación porque Dios siempre lo amó. Quien conoce la historia sabe que Dios tiene que mandar el profeta Natán tiene que contar una historia de una ovejita y todo para después decir, tú eres ese hombre. ¿Por qué Natán no pudo llegar y decir, tú estás en pecado, lo que está sucediendo es eso? Arrepiéntate, porque el corazón de David ya estaba muy endurecido. Toda vez que alguien para hablar contigo tiene que dar una vuelta enorme, porque tú te enojas y grita y pelea, entienda, eso es un señal de que el corazón ya está endurecido. Porque el corazón contrito y quebrantado escucha la voz del Señor. Amén, mi amado. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender con esas situaciones? En esa altura que David está sufriendo toda clase de males, mi amado, no importaba más ninguna unción pasada. No importava nada se ele tocou el arpa e alguém saiu endemoniado e foi usado por Deus em la alabanza. Não importava mais nada se Deus vino sobre ele e venceu exércitos. Nada disso mais importava. Esse homem necessitava encontrar um lugar que se chamava arrependimento delante de Deus, para que ele pudesse então volver a ser renovado por el Senhor. Ele tinha que encontrar esse lugar. Quando o amor, meu amado, por Deus diminui, el amor por el placer aumenta. Diga eso. Cuando el amor por Dios disminuye, el amor por el placer aumenta. Y tú sabes si tú estás más cerca de Dios, mi amado, cuando tú estás más lejos de pasiones carnales. Tú estás bien cerquita de Dios cuando estás lejos de pasiones carnales. Cuando estás cerquita de pasiones carnales, tú estás lejos de Dios. No hay medio término. Entonces David empieza a sufrir. Necesitaba buscar un lugar de arrepentimiento para que entonces pudiese vivir un renuevo. Otra vez yo digo, el enemigo exterior trajo una tentación. Produjo en David algo adentro, que activó adentro de él un enemigo interior. Ahora pecó contra Dios. ¿Cuál es la salida para volver a ser lleno del Espíritu Santo? Primera cosa, arrepentimiento. Arrepentimiento. Antes de ser llenos del Espíritu, mi amado, y andar en Espíritu, todo mundo necesita ser vaciado. Não há como ser lleno se antes ser vaciado. Em português, não tem como ser cheio se antes não se esvaziar. Esse vaziar-se é arrependimento. Ora, muitas pessoas querem relacionar-se com Deus, venir a Deus, sentir o calor do Senhor, nunca enfriar-se a caminhada, seguir firme no Senhor, pero não querem vaziar-se de muitas coisas que traem. E essas duas coisas não andam junto. Antes de Jesus começar a predicar, vino antes de ele Juan Bautista para abrir o caminho para o Senhor. A prédica de Juan Bautista era arrependimento. Quando Jesus empieza a predicar, Jesus empieza dizendo, arrepiéntanse, porque se ha acercado o reino de Deus. Então, o arrependimento sempre foi a base para que o reino de Deus se acerque a mim e a ti. Lo que pasa es que muchos de nosotros pensamos que el arrepentimiento es una cosa para recién convertidos. Para quien está empezando a caminar con Dios, ese sí necesita mucho arrepentimiento. Y quien ya está en la iglesia por más años, parece que puedo arrepentirme menos. Eso puede ser más suave conmigo. Parece que quien está más tiempo es más endurecido.
Y quien llega a principio es lo que está más quebrantado y se arrepiente más. Pero de hecho debería ser diferente. Es como la fe. Cuando alguien entrega su vida al Señor y empieza a caminar con Dios, él tiene una fe pequeña, una pequeña fe. Y lo que se espera es que año tras año, tras año, tras año en la iglesia, esa fe vaya haciendo ¿qué, mi amado? Creciendo, fortaleciendo. Cada año que pase que yo vea a esa persona tiene que estar más firme en Dios y tener más fe en su corazón y en el Señor a la medida que el año va pasando. Amén, mi amado. Arrepentimiento es igual. Todo mundo que llegasse a la iglesia y sentase en las sillas, cada año que pase, nosotros deberíamos ser delante de Dios más arrepentidos, más quebrantados, más transformados. ¿Por qué entonces diferente? ¿Por qué parece que con el pasar de los años, en vez de quebrantamiento, hay más dureza de corazón? É porque nosotros damos mucho trabajo para Dios, nosotros vamos resistiendo el arrepentimiento. Pero yo te quiero decir que la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios es la misma. Y el arrepentimiento, mi amado, es un rudimento, es un cimiento, es una base para cualquier avivamiento, para cualquier mover de Deus. Quando tu lês Hebreus 6:1 em adelante, diz assim: portanto, dejando já os rudimentos de la doutrina de Cristo, em outras palavras, fundamentos, vamos adelante a la perfección, no echando outra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Que é o que Hebreus nos está dizendo, meu irmão. Ele está dizendo assim: uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo es el arrepentimiento, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Después, la fe en Dios. Antes de venir la fe en Dios, el primer cimiento que tiene que venir antes es el arrepentimiento de obras muertas. No es el contrario. Hoy día muchas veces se predica fe, cree en Dios, ven al Señor. Yo soy un predicador de palabras de fe y que tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo eso es una enseñanza verdadera, pero uno no puede también predicar solo la fe, venha como tú estás, llega como estás, sin también predicar el arrepentimiento. El arrepentimiento siempre en el evangelismo vino antes de la fe en Dios. ¿Por qué es que yo estoy diciendo eso, mi amado? Es porque no hay como querer andar en el Espíritu sin antes venir arrepentimiento. No hay como querer más de Dios, más renuevo de Dios, también si nosotros no estamos dispuestos a vaciarnos. Entonces, si yo quiero ser lleno del Espíritu, es necesario vaciarme primero de otras cosas. Amén, mi amado. La Biblia tiene muchos ejemplos. Uno de ellos está en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de qué, mi amado? Del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciendo? ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Y la persona dice: yo quiero. No embriaguéis con vino. No se embriague. Las dos cosas no andan juntos. Si tú quieres sentir el calor del Espíritu Santo, tú no puedes estar sintiendo el calor de las bebidas. Si tú quieres sentir el consuelo del Espíritu Santo, tú tienes que llegar en su casa y entregar su corazón a Dios, orar al Señor, y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará su mente y su corazón en Dios. No necesito bebida para hacerme dormir mejor. No necesito alcohol para hacerme sentir mejor. ¿Me hago entender, mi amado? Pero cuando uno no quiere vaciarse de esas cosas, tampoco puede ser lleno del Espíritu. Una vez cuando el Señor Jesús encontró con una mujer, conocemos como la mujer samaritana, Él empezó a conversar con ella. Y cuando Él conversa con ella, Él también dice la misma cosa. Tú no puedes recibir agua si tú no cambias tu vida. Presta atención a la conversación, Juan 4:13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Ella estaba sacando agua de un pozo. Y Jesús dice: todo el que beba a beber de esa agua de ese pozo va a tener otra vez, ¿qué, mi amado? Sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. ¿Cuándo, mi amado? Jamás. Sino que dentro de él, esa agua se convertirá en ¿qué? En un manantial del que brotará vida eterna. Al momento ahí entendió y dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Cuando Jesús ve que entendió el mensaje, entonces ahora Él va a entrar un poco más profundo y Él va a decir: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Le dijo Jesús:
No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5. Y el que ahora tienes no es que tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Estaba diciendo así: mi hija, ¿tú quieres más agua que yo tengo para darte? ¿Tú quieres beber de otro manantial? Tú necesitas dejar esa fuente de pecado si tú quieres beber más de mí. Si tú quieres más de mí, es necesario que tú te vacíes de ese tipo de vida. Ahí sí yo puedo darle más fuentes de mi Dios. ¿Me hago entender, mi Biblia? Toda la Biblia es así. Y cuántas veces nosotros queremos buscar a Dios, mi amado, pero nosotros no estamos dispuestos a cambiar de vida. ¿Por qué? Porque yo pienso que mi vida como está es mejor. Pero la vida que Dios tiene para mí y para ti es la mejor que hay. Él nos conoce, Él sabe todas nuestras necesidades, todas nuestras carencias, todos nuestros deseos, todas nuestras luchas. La Biblia dice: antes que tú abras la boca, Él ya sabe todo. Lo único que Él espera es que uno se quebrante. Lo único que Él espera es que uno reconozca que sin Él yo sigo buscando en fuentes equivocadas. Yo sigo buscando en las noches de Naples, yo sigo buscando en las bebidas, yo sigo buscando en otro hombre, yo sigo buscando en otra mujer, yo sigo buscando en las fiestas, yo sigo buscando y nada de eso puede saciar, nada de eso puede generar dentro de mí una vida y vida y abundancia. Entonces lo que Dios quiere hacer conmigo y contigo, mi amado, es entregar a ti, en nombre de Jesús, el Espíritu Santo como nunca, y que tú puedas de verdad andar en el Espíritu. ¿Quién quiere andar en el Espíritu aquí, mi amado? Levanta su mano. ¿Quién quiere de verdad? No delante de mí, delante de Dios, y diga así: Señor, yo quiero a partir de hoy andar en el Espíritu. Presta atención, mi amado. Cada uno aquí tiene un alma adentro de sí. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo es eso. Eso que se enterra y se acaba. Tu alma es quien tú eres, es tu hombre interior, es quien tú piensas, son sus deseos, sus voluntades, es el centro generador de ideas, de ahí sale todo. Todos tus sueños, todos tus proyectos, tus pensamientos, lo que tú valoras, lo que tú no valoras, todo es su alma, es quien tú eres, es lo que hombre ninguno puede tocar. Eu já expliquei essa igreja várias vezes. Temos 2 gemelos. Por afuera são parecidos, ou são igualitos, pero por adentro são totalmente diferentes. Em português, temos 2 gêmeos. Por fora são iguaizinhos, mas por dentro são diferentes. Em la própria medicina, quando uno vai fazer um transplante de coração, e tu donas o coração a outra pessoa, essa outra pessoa não se vai transformar em quem eu sou. Se pudiera cortar a cabeça, hacer um trasplante de cerebro e sacar o mío e colocar em Orexi não vai ser quem eu sou. Isso é físico. Pero há algo por detrás de todo esse físico que hace todo isso funcionar, que é nossa alma. Amém, meu amado? É quem somos. Isso é eterno. Isso é eterno. Isso não passa. E a única coisa que controla essas emoções que tu tens dentro de ti, a única coisa que controla a alma humana, meu amado, é o Espírito Santo de Deus. Quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, nossa alma está descontrolada. Por isso o desejo do homem é fazer a vontade de seu coração. Alma é coração, é a mesma coisa. Quando a Bíblia habla de alma, habla de nefesh, é o coração, é o centro generador de ideias. El hombre suelto por sí solo, sin el Espíritu, hace locuras, mi amado. ¿Cuántos de nosotros aquí ya hicimos locuras sin el Espíritu Santo de Dios? Ahora, cuando el Espíritu entra, Él vivifica. ¿Qué es lo que es vivificar? Él trae vida a quien parecía vivo, pero está muerto. Él creía que estaba vivo, porque comía, despertaba, caminaba, hacía negocio, ganaba dinero, hacía todo, pero de hecho estaba muerto, porque el Espíritu Santo de Dios no habitaba, no vivificaba, no traía ninguna dirección. Yo seguía mis pensamientos. Por eso en el mundo tú has escuchado muchas veces: haga la voluntad de tu corazón. En portugués,
faça a vontade do seu coração e seja feliz. E quando tu lês a Bíblia diz, não haga a vontade de tu coração, porque tu coração é engañoso, extremamente corrompido. Então, quem tem a verdade? Haga a vontade de tu coração, ou a Bíblia que diz, não haga a vontade de tu coração. A Bíblia diz, não haga a vontade de tu coração, porque Ele quer que tu hagas a vontade de Deus. E muitas vezes su coração não tem a vontade de Deus, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Pero Deus disse, eu em los últimos dias derramarei mi Espírito sobre toda carne. Porque eu não lo tenho? É porque eu não quero. Me hago entender, meu amado? E quando nossa alma, nossa mente, não é controlada por el Espírito, nós temos o coração suelto. Então, aí tu entende que Jesus dijo assim, sem mim, nada podeis fazer. E tu dices, como não, Jesus? Quantas coisas em minha vida eu já hice sem ti? E ele disse, sim, todas elas sem agradar-me em nada. Todas elas sem fruto nenhum eterno. Me hago entender, meu amado? Por isso ele está dizendo, sem mim, sem meu Espírito, ustedes não podem fazer nada, porque sua mente, sua alma está suelta. Pero Pablo, aí adelante, lleno do Espírito Santo, disse assim, todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Ele disse, Cristo em mim, esperança de glória. Amém? Jesus, antes de irse ao cielo, depois que terminou sua obra, Ele deu uma promessa. Era o que diz Juan 16:7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Essa promessa foi cumprida. Eu não puse texto porque tu tens que ler em tu casa, em Hechos capítulo 2, que é o que nós chamamos de Dia del Pentecostés. Esse nome Pentecostés era porque era 50 dias depois da Páscoa. Que é o que houve, um mover do Espírito Santo de Deus, tu lê em tu casa. Quando isso sucede, Pedro escuta que a gente está dizendo, essa gente está borracha porque está falando em outras línguas. Então Pedro se levanta com alta voz e diz, esses homens não estão borrachos. Por el contrario, isso é a palavra profética de Joel, que dijo que em los últimos dias Deus derramaria o Espírito Santo. Amém, meu amado? E aí tem Joel capítulo 2, versículo 28. Después de esto, derramaré mi espírito sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los viejos y aún sobre los siervos y las siervas. Eso es cosa, mi amado, que su papá, su mamá no puede dar. Nem tu pode dar a tu hijo. Isso só Deus que pode dar. Me hago entender, meu amado? Ele está dizendo, eu vou dar uma herência que nadie pode fazer por vocês. Eu vou dar de mi espírito. E quando eu haga isso, seus hijos, que antes não profetizavam, agora vão profetizar. Seus ancianos, que só pensavam em morrer e terminar a vida porque estão cansados, eu les vou dar visiones. Vou também a vivificar los jóvenes, vou a trazer sonhos, vou a trazer visiones, eu vou a hacer algo grande. Eu derramarei mi espírito sobre todos, servos e servas. É algo, meu amado, sobrenatural que sucedeu sobre mim, sobre ti, que nós temos que passar isso de geração em geração por el poder do Senhor. Amém, meu amado? El hecho es que a partir de Pentecostés, Deus passou então a habitar adentro del coração de aqueles que se arrependieron. Porque no dia de Pentecostés, quem sabe e lê a palavra, sabe que em Hechos capítulo 2, havia uns quantos que se burlavam de la igreja. Se reíam, não receberam nada. En el mesmo lugar, en mesmo ambiente, en mesmo pedacito de terra, en mesmo mover, alguns foram llenos del Espírito Santo, outros nada. Porque Deus vê o coração. Então, quando Deus passa a habitar adentro do coração de aqueles que se arrependieron, a palavra diz que eles receberam o Consolador. A palavra Consolador, para
nosotros parece que solo el hecho de consolar, pero el original es paracletos, diga paracletos, que quiere decir que dar al lado, junto, otro semejante a mí. Ele estava dizendo, eu vou mandar alguém que vai estar a seu lado. Eu vou mandar outro que é igualito a mim. E ele é que vai estar com vocês todos os dias. Então, o Espírito Santo, meu amado, é Deus. Vino agora a habitar adentro de mim e de ti, anda a mi lado e a seu lado. E isso é o mesmo que andar com o Senhor Jesus, porque o Padre, o Hijo e o Espírito são uno. E é o Espírito que vive em mim que garantiza a presença de Jesus comigo. Não é porque tu vienes à igreja, não é porque tu não falta nenhuma atividade, não é porque tu tens uma religião oficial da família, é porque eu ando en el Espírito, é porque eu ando em arrependimento, que o Espírito Santo, que é a presença de Jesus, que está em mim, que anda comigo. Me hago entender, meu amado? Isso é a maneira que devemos viver. E aí diz em Efésios 4:30, que nós não devemos entristecer a esse que Ele ha mandado. Mira o que diz, Efésios 4:30, não entristezcais al Espírito Santo de Deus, com el qual fuistes sellados para el dia de la redenção. 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis al Espírito. Ou seja, que é o que a palavra de Deus está dizendo. Que uno, aunque tenha essa bendição de Deus e andar agora com Jesus a mi lado, com o Espírito Santo, esse que é semelhante a mim, eu te di, ele está dizendo, tu tens a capacidade, com sua maneira de ser, com seu dia a dia, de apagar esse Espírito. E quando tu lês a palavra, lês os contextos, principalmente de Efésios 4:30, quando diz, não entristezcais o Espírito, e vês de aí para trás todos os versículos anteriores, tu vas a ver que é nossa maneira de ser. Palavras, pensamentos, canções que escuchamos, películas que vemos, coisas que hablamos, todas essas coisas vão apagando a influência, o mover desse ajudador, desse que é Jesus a mi lado, eu lo vou apagando, é como um faro, uma luz que agora está tapada. Está aí porque eu fui sellado, mas não tem influência em minha vida. E Deus, meu amado, quando Ele mandou seu Espírito Santo, essa palavra profética de Joel, não era para que tua igreja, a igreja e nós outros, recebemos isso e agora pudéssemos viver apagando o que para Deus é tão precioso. Me hago entender, meu amado? Isso é muito sério. E se apaga, nós outros hacemos isso quando lo vamos apagando. Sabe quem cresce adentro de ti? O mesmo que cresceu adentro de Davi, o inimigo interior. O inimigo interior, quando uno apaga o espírito, se levanta. E se levanta como uma fiera que estava dormida, pero agora se despierta. Então, é muito importante, meu amado, que nós vayamos deshaciendo de las obras malignas, de pecado, de coisas que desagradam a Deus, porque esse inimigo interior que se chama pecado, a Bíblia diz que hace separação entre ustedes e Deus. E eu quero ser lleno do Espírito Santo. E eu quero andar en el Espírito Santo. E a Bíblia diz, tu não podes fazer se tu não te arrepientes de uma vida passada e de atitudes que em la semana apagam o Espírito. Me hago entender, meu amado? Então, quando eu quero renuevo, eu pido renuevo a Deus, tu tens que entender que parte é do Senhor Jesus. Ele é o renuevo, pero parte és tu. Parte sou eu. E Ele quer entrar em sua casa, Ele quer entrar em sua vida. Não podemos perder tempo, meu amado. Tu vas a ver mais adelante nessa palavra, que eu vou ler um texto importante, que tu vas a ver que o homem por muito tempo foi rugando com o Espírito Santo de Deus, que foi dado, o soplo de vida, e Deus nos foi encurtando o tempo. O homem antes vivia muito mais tempo, agora vive menos. Na Bíblia aparecem duas palavras diferentes, como eu disse, para tratar ser lleno do Espírito Santo. São duas experiências. Ambas são muito importantes, e nós temos que andar em ambas, equilibrados. De la tipología, de ejemplo del Antiguo Testamento que hablaba del Espíritu Santo de Dios en el templo, era el candelabro. El candelabro tenía 6 brazos de un lado, 6 brazos de otro y uno central. Todo eso representaba el Espíritu Santo de Dios. El candelabro era de oro puro. Tenía que estar prendido todo el tiempo y no podía apagarse.
El aceite era el aceite más puro que debería hacerse para colocar ahí y no podía apagarse. Por eso el Nuevo Testamento dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Todo el tiempo. El candelabro traía luz. El candelabro traía calor. Quien trae luz para tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Quien trae calor para tu corazón es el Espíritu Santo de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces, tanto los profetas del Antiguo Testamento, cuando Dios los llevaba a visiones, decía, yo veo un candelabro? Lea las cartas de Apocalipsis. Ahí está diciendo del candelabro. Dice de los 7 espíritus de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, mi amado, estaba la representación clara de que nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo de Dios. Ese candelabro tenía 3 brazos de un lado, 3 brazos de otro, equilibrado. El mover del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento también tiene que ser de manera equilibrada en la iglesia, como si fueran 3 brazos de un lado, 3 brazos de otro. Ser llenos del Espíritu Santo existen 2 palabras. La primera de ellas es pimpleimi. Diga pimpleimi. Mira dónde aparece esa palabra. Algunos textos, hay mucho más. Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth llena del Espíritu Santo. Hechos 4:31. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Todos esos textos, la palabra original que se traduce como lleno, llena es pimpleimi. ¿Qué significa? Quedar lleno. ¿Qué es lo que da a entender? Da a entender que antes no estaba lleno y ahora quedó lleno. Es una experiencia repentina, momentánea, no continua. Es para cumplir un determinado propósito. Es el revestimiento de poder para profetizar, para testificar, para hacer la obra de Dios. Cuando el Espíritu viene sobre algunas personas, como nosotros vimos aquí. Pero la idea de pimpleimi es no estaba y un momento a otro ahora está. La segunda palabra que trae la Biblia es pleiros. Diga pleiros. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso fue cuando Jesús fue bautizado. De ahí fue para el desierto. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, para hacer un trabajo en la iglesia, aquí necesitaba que fuesen llenos del Espíritu Santo. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Todos esos textos, la palabra es pleiros. ¿Qué es pleiros? Significa estar lleno. Significa que alguien que está constantemente lleno, completo por Dios. Esa palabra no es como una experiencia momentánea, pero una manera continua de vivir. No está relacionada con una obra para hacer, pero sí con una vida en el Espíritu Santo. Amén, mi amado. ¿Está vivo aquí o no? Mira las diferencias. Pimpleimi da la idea de ser llenado de afuera hacia adentro, lo que combina con las palabras cayó, fue derramado. Pleiros da a entender un relleno de adentro hacia afuera.
Pimpleime é um derramamento, pleiros é um transbordar. Pimpleime nos dá poder, pleiros nos llena de vida. Pimpleime dá poder para testificar e falar de Cristo. Em outra palavra, te dá ousadia. Te viene algo por adentro que te dá a ousadia. Pleiros é para mostrar o caráter de Cristo. É para andar como Ele andou. Essas duas coisas, meu amado, têm que andar juntas todo o tempo. Pimpleime nos capacita a manifestar os dones do Espírito Santo. Pero pleiros nos capacita a manifestar o fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto? Gálatas 5, 22, 23. Pero o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Contra tales coisas não há lei. Então, meu amado, pimpleime, esse andar assim, em um momento vem o Espírito e me toma com poder. Isso é uma ousadia, isso é uma unção para predicar, para ser ousado no reino de Deus. E Deus hace e quer fazer isso comigo e contigo. Amém, meu amado? Pero a igreja não pode viver solo de pimpleime. Tu não pode estar solo buscando iglesias, dando vuelta em Naples, onde está o pimpleime. Porque isso é um braço del candelabro. Tu tens que andar equilibrado. Esse mover de Deus é importantíssimo. Amém, meu amado? Deus já ha hecho aqui nessa igreja várias vezes, eu já vi esse mover de Deus inúmeras vezes, já passei por esses moveres de Deus inúmeras vezes, vocês já viram o mover de Deus inúmeras vezes, aqui, em um grupo de edificação, em campamento dos jovens, em várias situações. Pero isso é uma parte. Quando Deus mandou o Espírito Santo, profetizado por Joel, e cumprindo-se em Pentecostés, não era solo para isso. Eu sei que nos alegramos em falar em novas línguas, porque isso é uma bendição. Amém, meu amado? Nos alegramos a receber muitos dones que o Espírito Santo traz para a igreja, e sim, temos que anhelar receber os dones. Amém, meu amado? Pero não sirve de nada falar em novas línguas e depois, no dia a dia, falar mal do irmão, com a mesma boca. ¿Me hago entender? Não sirve de nada ser uma unção, um poder enorme, orar por alguém cair ao piso e el lunes gritar com minha esposa, pegar os filhos e dizer malas palavras. Não sirve de nada hacer malos negócios, enganar a gente para hacer coisas e depois na igreja a unção do Senhor. Não é isso o equilíbrio. Isso é um pedaço. Deus quer que nós seamos equilibrados, andando em poder, pero também em um testemunho, pleiros. E esse pleiros, meu amado, que é andar no Espírito, é como Jesus andava. Jesus andava no Espírito. Me hago entender, meu amado? Se tu te acercava de Jesus, tu ibas a sentir algo diferente. Quando alguém te acerca a ti, meu amado, e tu conversas, tu tens sede e hambre de Deus. Porque hoje nós cantamos aqui, eu tenho sede, eu tenho hambre, hambre de ti, eu tenho sede. Não é assim? Eu tenho sede e hambre, cambia a vida de alguém. Esse niño, por exemplo, que está aqui, chiquitito, coisa mais linda. Quando tem sede ou hambre, que é o que passa com ele? Llorar. E isso para a mamá tem que sair e para allá para atender a sede e a hambre. Porque sede e hambre direciona uma pessoa. Outro dia eu falava em português, vou usar o exemplo aqui também. Mas não vou falar de soccer, porque soccer é mais para brasileiro. Vamos falar de basquetebol, que agora estamos em los playoffs. Quais são os equipos que estão jogando los playoffs? Quem sabe, meu amado? Por isso. Eu sei que está 3-1, ¿verdad? Falta uma sola para os Raptors comer los Warriors. Pero o ponto é o seguinte, presta atenção. Mira o que é ter hambre e ter sede. Presta atenção. Quem tem hambre e sede desse deporte, ou de futebol, de soccer, como Diego é um craque. Isso é a seleção. Está aqui. O que é o que passa quando uno tem sede e tem hambre? Meu amado, tem partido de los Raptors com los não sei quem aí, já me olvidei.
tú já empieza a ler sobre isso durante toda a semana. Quem vai jogar, quem não jogar, quem está lesionado, quem não está lesionado, que é o que vai passar, está leyendo todo. Manda para os amigos, vídeo para allá, vídeo para cá, chama todo mundo e vê o partido, vê o partido. Quantas horas é um partido desse, meu irmão? Horas. Nem sei quantas horas é partido. A melhor parte é ver o último quarto, faltando 1 minuto. Porque esse 1 minuto dura 1 hora. Então, se tu corre aí, está bem, verdade? Pero o ponto é, uno gasta horas e horas e horas, lee, piensa, habla, planea, habla en el partido, habla durante el partido, quando termina el partido, habla del partido que já se acabou, manda mensagem a los amigos del partido que já terminou. Mañana lee los comentarios del partido que já se acabou. E siga a semana hablando de todo el partido que já sucedeu e está esperando el próximo. Eso es tener sed. Eso es tener hambre de un deporte. ¿Me hago entender, mi amado? Y la Biblia dice, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ustedes no van a cumplir las concupiscencias de la carne. Y yo te pregunto, ¿nosotros tenemos sed y hambre de Dios de verdad, mi amado? ¿Nosotros tenemos sed y hambre de Dios? Nosotros estamos en ese proceso de verdad de ser pleiros, llenos, como Jesús andaba. Esse processo, meu amado, é um processo de crescimento. É um processo que requer um contínuo vaziar-se de si mesmo. Um contínuo operação de la cruz em sua vida. E é esse autovaziamento que vai preparar tu coração para ele transbordar de Deus. Me hago entender? Diga assim, o autovaziamento é o que me prepara para el transbordar de Deus. Gálatas 5:16 diz, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra ¿quién, mi amado? La carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Ahora presta atenção, essa incompatibilidade do Espírito com a carne é apresentada desde o primeiro livro da Bíblia, desde Gênesis. Quando Deus mandou o dilúvio. Outro dia nós estávamos na praia aí, não sei se foi tu me perguntou sobre o arco-íris, verdade? E a Bíblia diz que o arco-íris é o símbolo de um pacto de Deus com a humanidade. Esse pacto é um símbolo de que Deus não vai destruir a terra com quê, meu amado? Com água, com a inundação. Esse pacto vino porque um dia Deus mandou um dilúvio. Quando Deus mandou o dilúvio, houve uma frase que Deus disse antes do dilúvio que tu tens que prestar atenção. Gênesis 6:3. Então dijo Jeová, não contenderá mi espírito com el hombre para sempre, porque ciertamente es carnal, pero vivirá 120 anos. Quem conhece a Bíblia sabe que esses primeiros homens que viviam, meu amado, viviam quase 1000 anos, viviam 1 milênio. Deus havia criado o homem, deu o Espírito, soplou o Espírito e lhe deu muito tempo para viver habitando com nós outros. Amém, meu amado? Isso era o desejo de Deus. Pero o homem vivia em pecado. O homem vivia haciendo lo que desagradava a Deus. O homem desperdiciou tempo. O homem pensou que isso não era nada. Como muitos hoje pensam a mesma coisa. E quando Deus viu isso, Deus se levanta antes de mandar o dilúvio e disse assim: mi espírito, que eu les di, não vai mais contender com esse homem, porque é carnal, é muito lleno de carne. Vou encurtar o tempo, e agora vão viver 120 anos. Quem sabe que esse mesmo Moisés, que viveu aí 120 anos, mais adelante em um salmo ele vai dizer, agora também vai viver entre 70 e 80. Por que Deus foi encurtando, meu amado? Porque ele disse, eu não vou a contender mais
Lo que o Espírito estava dizendo assim, eu já di muito tempo, eu dou muito tempo, e eles gastam a vida inteira lutando contra meu espírito e contra minha vontade. Eu não vou pelear mais essa peleia, eu vou encurtar o tempo, a partir de agora, 120 anos. Entenda, meu amado, o que nós estamos falando aqui. Andar em espírito é sério. Glória a Deus por os momentos pimplei-me, que vem uma unção específica e nós nos alegramos com isso, isso é bendição. Porque Deus rompe cadenas e hace grandes coisas quando isso sucede. Amém, meu amado? Pero eu te digo que Deus mais espera é que cada um seja pleiros, que tu andes em espírito e que haga a vontade de Deus. Sem o domínio do Espírito Santo, meu amado, jamais sentiremos que estamos vivendo o renovo. Tu pode fazer o que tu queira. Que a vida tem estações. Cada nova etapa da vida, nós temos um entretenimento novo. Às vezes eu vivo em Naples, me mudo para New York. Isso vai ser um entretenimento, me vai gastar um tempo aí de meus pensamentos, de meus desejos, de minha alegria, pero passa. Eu tenho um auto, estou louco para comprar o outro que miro na internet manhã, tarde e noite. Compro o auto, vai durar um tempo essa alegria. Depois, passa. É incrível quando tu compra um auto. Tu está dentro do auto que tanto sonhava e para de lado de ti, meu amado, outro. E tu diz, E tu entra na internet para ver quanto custa isso. E diz, mesmo preço do meu, eu queria agora esse, porque nunca é suficiente, nunca. Nunca. Um deporte, uno vai entreteniendo-se em um deporte, até um dia que isso é nada. Meu amado, entenda uma coisa. Até quando nós vamos contender com o Espírito Santo? O tempo passa. Uno pensa que vai vivendo e diz, não, eu quero deixar para amanhã. E tu não sabes o que vai suceder amanhã. Deus quer o mover de Deus agora em minha vida, em sua vida, em sua casa, em minha família, em sua família. Nós estamos em los últimos dias. Timoteo disse, em los últimos dias vai venir tempos difíceis, pero também a palavra diz, em los últimos dias eu vou derramar mi Espírito Santo. O Espírito está listo, meu amado. E como é que eu ando assim, pastor, lleno do Espírito Santo? Uma vida de adorador, adorar ao Senhor. Uma vida de oração, a Bíblia diz, orem sem cessar, andem com Deus, tenham uma vida de obediência. Nós, a vezes, damos muito valor à parte de adoração, à parte de adorar a Deus, isso é muito importante, a doutrina da adoração é muito importante, mas a Bíblia diz que a doutrina da obediência é tão importante também, porque diz, mais vale obedecer que sacrificar, não serve de nada cantar lindo e depois desobedecer a Deus. As duas coisas têm que andar juntos. E Deus anela por esse tipo de gente, desse tipo de igreja, meu amado, que tenha a disposição de andar em obediência, não porque discipulador tem que vigilar, não porque eu tenho que estar detrás de ti, como pastor da igreja, para saber se tu está obedecendo, pero que cada um tenha a predisposição de obedecer a Deus, não porque é minha religião oficial, é porque eu não quero andar lejos de meu Deus, eu não quero apartar-me de Ele. A mim me gusta andar cerca de Ele e eu não quero perder isso. Eu quero andar em obediência, não porque nadie disse, mas porque eu anelo andar em Deus. Amém, meu amado? Tu necessitas amigos assim. Tu necessitas pessoas que querem andar assim. Porque quando nós andamos com buenas companhias, as buenas companhias nos influenciam. E é essa estrutura que estou explicando à igreja hoje, meu amado, interior, de entender essas duas coisas. Pimplei-me e pleiros, que traz madurez. E essa madurez hace que tu viva todos os anos, meu amado, de uma maneira renovada por Deus. Andar com Deus é um gosto, é uma alegria. Amém, meu amado? Tu queres isso para a tua vida? Diga assim, Senhor, eu quero andar no Espírito. Amém? Tu recebe essa palavra? Glória a Deus, meu amado, que Deus te bendiga.